Sesgra Rio, 2024, Técnico de Planejamento e Pesquisa, IP, Ciência de Dados. Considere um conjunto de dados estruturados composto por colunas, que refletem as características desses dados, e por linhas, que combinam essas características. No tratamento desses dados, o processo de enriquecimento consiste em a. Adicionar dados externos ao conjunto de dados. b. Expandir ou adernar os dados de um conjunto, sem interferência externa. c. Verificar a integridade dos relacionamentos entre as colunas. d. Normalizar os dados, mitigando a diferença de escala entre as colunas. E. Imputar dados em linhas de dados que apresentem valores ausentes. Resolução. O enriquecimento de dados é um processo poderoso que pode agregar valor a um conjunto de dados. Ao integrar informações adicionais de fontes externas, é possível melhorar a qualidade, a utilidade e a compreensão dos dados, o que pode levar a melhores decisões e novas oportunidades. O enriquecimento de dados é um processo que visa aprimorar a qualidade e a utilidade de um conjunto de dados através da integração de informações adicionais de fontes externas. Isso pode ser feito de diversas maneiras, como incorporando dados de outras bases de dados, por exemplo, adicionar dados demográficos a um conjunto de dados de clientes para entender melhor suas características. Utilizando apps de serviços online, por exemplo, adicionar dados climáticos a um conjunto de dados de vendas para analisar a relação entre clima e vendas. Extraindo informações de documentos não estruturados, por exemplo, extrair informações de notícias para identificar tendências de mercado. Gabarito A. Avança SP, 2023, Analista, Prefeitura de Americana, Administração de Dados. No que se refere ao data mining, assinale a alternativa incorreta. A. É um processo em que a tecnologia é empregada para localizar conexões, correlações ou anomalias em uma grande quantidade de dados. B. No âmbito empresarial, o data mining gera insights que resultam em vantagens competitivas para a corporação. C. Quanto mais sofisticado um algoritmo, mais ele depende de um usuário humano. D. As decisões tomadas pelos gestores têm maior probabilidade de darem certo. E. Permite encontrar oportunidades de melhoria em diversas áreas do negócio. Resolução A. É um processo em que a tecnologia é empregada para localizar conexões, correlações ou anomalias em uma grande quantidade de dados. Afirmativa correta. Como citado na introdução, o data mining é um processo que utiliza técnicas e algoritmos estatísticos, matemáticos, de inteligência artificial, etc., com o objetivo de extrair informações úteis, como conexões, correlações e até anomalias, a partir de um grande volume de dados. B. No âmbito empresarial, o data mining gera insights que resultam em vantagens competitivas para a corporação. Afirmativa correta. Dentre os objetivos da data mining estão extrair informações úteis e insights a partir dos dados, obtendo conhecimento oculto nos dados que possam ser usados com o objetivo de melhorar processos, tomar decisões estratégicas, identificar tendências, prever comportamentos futuros, etc., possibilitando a melhora da competitividade de uma corporação. C. Quanto mais sofisticado um algoritmo, mais ele depende de um usuário humano. Afirmativa errada. Na realidade, a tendência é que aconteça o contrário. Através do seu uso é esperado que tarefas como agrupamento, classificação, regressão, detecção de anomalias, associação de regras, etc., sejam de certa forma automatizadas. Através dessas técnicas é possível lidar com grandes volumes de dados e realizar cálculos estatísticos avançados para encontrar informações consideradas úteis para a organização. É importante salientar que, embora os processos sejam por vezes automatizados, ainda são, na maioria das vezes, dependentes de usuários humanos, que ficam responsáveis pela definição dos objetivos da análise, seleção dos algoritmos mais apropriados para a análise, interpretação dos resultados, além da tomada decisão final ser influenciada, direta ou indiretamente, com base nas ideias dos usuários. D. As decisões tomadas pelos gestores têm maior probabilidade de darem certo. Afirmativa correta. Ao extrair informações úteis e insights a partir dos dados, é possível melhorar a tomada de decisões e consequentemente aumentar a probabilidade de dar certo.
Isso acontece pois a análise pode identificar relações complexas entre variáveis, segmentar as informações de acordo com seus comportamentos e características, prever padrões futuros, etc. Essas descobertas podem fornecer informações valiosas para aprimorar processos, otimizar operações e melhorar a tomada de decisões visando impulsionar o negócio. E permite encontrar oportunidades de melhoria em diversas áreas do negócio. Afirmativa correta. Assim como comentado anteriormente, é possível encontrar oportunidades ocultas nos dados analisados, refletindo na melhoria de diversas áreas do negócio. Gabarito C. Sesgran-Hill, 2023, Profissional Transpetro de Nível Superior, Transpetro, Análise de Sistemas SAP, Finanças e Contabilidade. Em um processo de ETL, extração, transformação e carga, a primeira fase, de extração, refere-se à etapa de manipulação e de ajuste dos dados, visando adequá-los ao esquema do sistema ou ao data warehouse de destino. B. Etapa de validação dos dados presentes em um ambiente de data warehouse. C. Ingestão dos dados a serem processados no repositório conhecido por data warehouse. D. Otimização para melhorar o desempenho de acesso aos dados que serão inseridos em um data warehouse. E coleta de dados de múltiplas fontes, adaptando-os para futura integração em um data warehouse. A etapa de manipulação e de ajuste dos dados, visando adequá-los ao esquema do sistema ou ao data warehouse de destino. Incorreto. Esta descrição se refere à fase de transformação, T, do processo ETL, não à fase de extração, E. Na fase de transformação, os dados são limpos, validados e convertidos para se adequarem ao esquema do sistema de destino. B. Etapa de validação dos dados presentes em um ambiente de data warehouse. Incorreto. A validação dos dados é uma parte da fase de transformação, T, não da fase de extração, E. Na extração, os dados são coletados de várias fontes, mas ainda não são validados ou transformados. C. Ingestão dos dados a serem processados no repositório conhecido por data warehouse. Incorreto. A ingestão dos dados no data warehouse é a fase de carga, L, do processo ETL, não a fase de extração, E. Na fase de carga, os dados transformados são carregados no sistema de destino, que pode ser um data warehouse. D. Otimização para melhorar o desempenho de acesso aos dados que serão inseridos em um data warehouse. Incorreto. A otimização do desempenho de acesso aos dados não é uma das fases do processo ETL. Embora a otimização possa ser uma atividade importante em um projeto de data warehouse, ela não é parte do processo ETL em si. E coleta de dados de múltiplas fontes, adaptando-os para futura integração em um data warehouse. Correto. Esta é uma descrição precisa da fase de extração, E, do processo ETL. Na fase de extração, os dados são coletados de várias fontes, que podem ser bancos de dados, arquivos, apps, entre outros. Os dados coletados são então preparados para a fase de transformação. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Sebrasp, CESP, 2023, Analista, CNMP, Tecnologia da Informação e Comunicação do Suporte e Infraestrutura. A respeito de Data Warehouse e Data Mining, julgue o próximo item. O Data Mining é um processo usado para extrair e analisar informações que revelam padrões ou tendências estratégicas do negócio. C. Certo ou E. Errado. A mineração de dados, também chamada de Data Mining, é o processo ou método computacional que visa analisar uma grande quantidade de dados brutos a fim de identificar informações com padrões, correlações e tendências que não estão explícitas. Através do uso de data mining, o analista desconhece totalmente ou parcialmente a questão, e através do uso de técnicas estatísticas e de análise de dados é possível extrair informações úteis e relevantes, permitindo a geração de novo conhecimento. Ou seja, o processo exploratório ocorre geralmente explorando uma grande quantidade de dados que não possuem aparentemente qualquer relação na visão do analista, extraindo conhecimento ou informação implícita e desconhecida. De forma geral, os dados que são avaliados geram informações e conhecimento,
que podem ser utilizados na tomada de decisões estratégicas, permitindo uma melhoria na eficiência operacional, na identificação de oportunidades de mercado, na otimização de processos, etc. Existem muitas técnicas utilizadas para análise de dados, entre elas, regras de associação, árvores de decisão, análise de regressão, análise de padrões sequenciais, etc. Portanto, a afirmativa está correta. Sebrasp, CESP, 2023, Analista Fazendário Municipal, Prefeitura de Fortaleza, Administração. A fim de modernizar e se adaptar às demandas de um ambiente de negócios cada vez mais digital e competitivo, a secretária de Finanças de determinada organização pretende implementar uma área especializada em dados para promover a inovação, melhorar a agilidade e a velocidade de resposta às necessidades interna e externa, bem como aumentar a eficiência e a produtividade do setor. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. Para que a gestão seja eficaz e garanta a qualidade, a integridade, a segurança, a privacidade, ainda, o uso adequado dos dados, essa secretaria deverá investir em governança de dados por meio da criação de um comitê ou conselho que envolva representantes de diferentes áreas e departamentos da organização. C. Certo ou E. Errado. De uma maneira geral, a governança de dados é um conjunto de processos, políticas, diretrizes e práticas que visam garantir a gestão eficaz, a qualidade, a segurança e o uso responsável dos dados em uma organização. Ela desempenha um papel fundamental para garantir que os dados sejam tratados como ativos valiosos e que estejam alinhados com os objetivos estratégicos da empresa. Uma das bases fundamentais da governança de dados é a ideia de que a responsabilidade pelo gerenciamento dos dados deve ser compartilhada entre as diferentes partes da organização, incluindo as áreas de negócios, tecnologia e a equipe de governança de dados. Para tornar isso possível, é essencial que o programa de governança de dados estabeleça canais eficazes para facilitar essa colaboração. Um desses canais são os comitês de governança de dados. Esses comitês são compostos por profissionais das áreas de dados, negócios e tecnologia que estão diretamente envolvidos nas iniciativas relacionadas aos dados dentro da organização. Eles desempenham um papel fundamental na tomada de decisões e na definição de diretrizes para garantir o uso adequado e eficiente dos dados, promovendo a comunicação e a colaboração entre as diferentes partes interessadas. Portanto, a afirmativa está correta, pois destaca a importância da governança de dados para garantir a qualidade, integridade e uso apropriado dos dados em uma organização, sendo que a criação de um comitê com representantes de várias áreas é uma prática comum e importante para implementar a governança de dados de forma eficaz, envolvendo diversas partes interessadas e promovendo a colaboração na gestão dos dados. Instituto AOCP, 2023, Técnico, Instituto Federal do Maranhão, Tecnologia da Informação. Márcia é a técnica em Tecnologia da Informação do Instituto de Pesquisa da sua cidade e pretende utilizar a técnica de processamento de dados na qual os dados coletados devem ser enviados diretamente ao servidor central, sendo agrupados e armazenados para que o seu processamento ocorra em um horário previamente definido. Qual é o nome dessa técnica de processamento de dados? A. Streaming. B. Bit a bit. C. On-time. D. BAT. Offline. Resolução. Essas duas, análise em lote e análise em streaming, são fundamentais na compreensão e no tratamento do Big Data, possibilitando a extração de insights valiosos de conjuntos de dados complexos. Portanto, a resposta correta é representada pela alternativa de letra D, pois a técnica de processamento em lote, BAT, permite coletar e armazenar os dados temporariamente para posterior processamento em lote, em vez de serem processados em tempo real à medida que são coletados. Nesse processo, os dados são agrupados e enviados para um servidor central, onde aguardam para serem processados em horários programados, como diariamente, semanalmente ou em outros intervalos definidos. Sesgran-Hill, 2024, Técnico de Planejamento e Pesquisa, IP, Ciência de Dados. Considere um conjunto de dados estruturados composto por colunas, que refletem as características desses dados, e por linhas, que combinam essas características. No tratamento desses dados, o processo de enriquecimento consiste em a.
adicionar dados externos ao conjunto de dados. B. Expandir ou adernar os dados de um conjunto, sem interferência externa. C. Verificar a integridade dos relacionamentos entre as colunas. D. Normalizar os dados, mitigando a diferença de escala entre as colunas. E. Imputar dados em linhas de dados que apresentem valores ausentes. O conceito de enriquecimento de dados, data enrichente, é um processo importante no gerenciamento e análise de dados. Ele envolve aprimorar e complementar conjuntos de dados existentes com informações adicionais de outras fontes ou fontes externas. Essas informações externas podem incluir dados de terceiros, dados de mercado, dados de redes sociais, entre outros. Existem várias razões pelas quais o processo de enriquecimento de dados é realizado: melhorar a qualidade dos dados, adicionar dados externos pode ajudar a preencher lacunas ou corrigir inconsistências nos conjuntos de dados existentes, melhorando assim sua qualidade e confiabilidade. Obter insights mais profundos. Ao enriquecer os dados com informações adicionais, é possível obter insights mais detalhados e precisos sobre os padrões, tendências e relações presentes nos dados. Aprimorar a tomada de decisão. Dados mais completos e precisos resultantes do enriquecimento podem formar melhor as decisões empresariais, estratégicas e operacionais. Personalização e segmentação. No contexto de marketing e vendas, o enriquecimento de dados é frequentemente usado para personalizar campanhas, segmentar o público-alvo e oferecer experiências mais relevantes aos clientes. Dentre os principais benefícios, podemos citar: melhora a qualidade dos dados, torna os dados mais completos e precisos. Aumenta a utilidade dos dados, permite realizar análises mais complexas e tomar decisões mais informadas. Gera novos insights, descobre novas informações que não estavam presentes nos dados originais. O processo de enriquecimento de dados pode envolver várias técnicas, como a combinação de dados de várias fontes, enriquecimento de dados por meio de APIs de terceiros ou até mesmo crowdsourcing de informações. Conforme Navat, o processo de descoberta de conhecimento compreende 6 fases: 2 Seleção de dados, limpeza de dados, enriquecimento, transformação ou codificação de dados, mineração de dados e o relatório e exibição da informação descoberta. O enriquecimento de dados normalmente melhora os dados com fontes de informação adicionais externas. Por exemplo, dados os nomes de cliente e números de telefone, a loja pode adquirir outros dados sobre idade, renda e avaliação de crédito e anexá-los a cada registro. Fonte: Navat, página 699. Portanto, a alternativa correta é a letra A, pois o processo de enriquecimento de dados envolve adicionar informações externas ao conjunto de dados existente para torná-lo mais completo e informativo. Isso pode incluir agregar dados de outras fontes para enriquecer a análise ou complementar as informações já disponíveis. Instituto Consulplan, 2024, Analista da Defensoria Pública, DPEPR, Informática. Mineração de dados, data mining, pode ser definido como o processo de analisar bases de dados de grande porte, a fim de descobrir informações por meio de consultas. Tendo em vista as fases do processo de KDD, Knowledge Discovery em databases, descoberta de conhecimento nos bancos de dados, utilizado em data mining, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Mineração de dados, fase responsável pela escolha dos algoritmos a serem aplicados para a descoberta de informações. Essa escolha depende fundamentalmente dos objetivos do processo de KDD. Preparação dos dados. Nessa fase, os dados necessários para a solução de um problema são selecionados na base de dados. Essa etapa inicia-se a partir do agrupamento organizado de uma grande quantidade de dados de uma ou mais bases de dados, selecionando somente aqueles que são relevantes. Limpeza dos dados. Essa fase consome grande parte do esforço necessário para todo o processo devido à dificuldade de integrar bases de dados heterogêneas. Interpretação. Ao final do processo, o sistema de mineração de dados gera um relatório das descobertas, que passa então a ser interpretado por analistas de mineração. Somente após essa interpretação obtém-se o conhecimento. A sequência está correta em A, V, 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 B, V, F, V, F, C, F, V, F, V,
D, F, 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 F. 1. Mineração de dados, verdadeira. A mineração de dados é a fase responsável pela escolha dos algoritmos a serem aplicados para a descoberta de informações. Essa escolha depende fundamentalmente dos objetivos do processo de KDD. Exemplos de algoritmos: regressão linear, encontrar relações entre variáveis. Árvores de decisão, criar regras para classificar dados. Redes neurais artificiais, simular o funcionamento do cérebro humano para aprender com dados e fazer previsões. 2. Preparação dos dados, verdadeira. Nessa fase, os dados necessários para a solução de um problema são selecionados na base de dados. Essa etapa inicia-se a partir do agrupamento organizado de uma grande quantidade de dados de uma ou mais bases de dados, selecionando somente aqueles que são relevantes. Tarefas da preparação dos dados: limpeza dos dados, corrigir erros e inconsistências nos dados. Integração dos dados, combinar dados de diferentes fontes. Transformação dos dados, formatar os dados para um formato compatível com os algoritmos de mineração de dados. 3. Limpeza dos dados, verdadeira. Essa fase consome grande parte do esforço necessário para todo o processo devido à dificuldade de integrar bases de dados heterogêneas. Problemas comuns na limpeza de dados: valores ausentes, falta de dados em alguns campos. Valores inconsistentes, erros nos dados, como datas inválidas ou valores fora da faixa esperada. Valores duplicados, registro de dados duplicados na base de dados. 4. Interpretação, verdadeira. Ao final do processo, o sistema de mineração de dados gera um relatório das descobertas, que passa então a ser interpretado por analistas de mineração. Somente após essa interpretação obtém-se o conhecimento. Tarefas da interpretação: avaliar a confiabilidade dos resultados, verificar se os resultados são consistentes e se podem ser generalizados para outros conjuntos de dados. Identificar os padrões relevantes, encontrar os padrões que são mais importantes para o problema em questão. Comunicar os resultados, apresentar os resultados de forma clara e concisa para os stakeholders. Observações adicionais: o processo de KDD é um processo iterativo, o que significa que as diferentes fases podem ser repetidas várias vezes até que o conhecimento desejado seja obtido. A escolha dos algoritmos de mineração de dados depende dos objetivos do processo de KDD, do tipo de dados e da experiência do analista. A interpretação dos resultados é a fase mais crítica do processo de KDD, pois é nessa fase que o conhecimento é gerado. Gabarito é A.